Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e esse aqui vai ser um podcast mais de reflexão, né? Ainda estou fazendo uma série sobre Akira Kurosawa, né? Ainda não terminei essa série, eu quero completar toda a filmografia do Akira Kurosawa, né? Mas de vez em quando, né, eu sempre faço alguns podcasts um pouco mais reflexivos, né? E hoje eu queria falar sobre um texto que eu até já publiquei no meu Facebook, no meu Instagram, que é um texto que eu fiz inspirado na leitura, né, que eu estou tendo, né, do livro O que é Filosofia, do José Ortega Gasset, né? E o que eu exploro nesse texto, né? Eu exploro o mito de Procusto, né? E eu relaciono esse mito de Procusto à filosofia moderna, né? Bem, para quem não sabe, né, Procusto, né, é um famoso personagem da mitologia grega, né, que ele é descrito nas histórias como um bandido que vivia e possuía uma pousada na antiga Grécia. E dentro dessa pousada do Procusto, né, havia uma cama de ferro, né? O nome Procusto, né, ele deriva do verbo grego prokuo, né, que significa estender a força ou esticar. E vocês vão entender por que, que ele chama, por que ele chama Procusto, né? Por que, que ele tem esse nome, né? Bem, a característica mais marcante de Procusto, né, seria um hábito que ele tinha, né, que era um método muito cruel que ele tinha de receber os viajantes, né? Quando alguém se hospedava na pousada de Procusto, ele convidava essa pessoa a deitar-se em sua cama de ferro, e se o viajante fosse menor do que a cama de ferro que ele tinha, Procusto amarrava, né, e esticava os membros dessa pessoa até ele caber certinho nessa cama, né? Se por outro lado o viajante fosse maior do que a cama de Procusto, né, do que a sua cama de ferro, ele cortava os membros dessa pessoa para que ele pudesse se encaixar na cama, né? Em ambos os casos, né, obviamente a vítima sofria e morria, né? Sob a luz desse mito, né, o José Ortega Gasset, no seu livro O que é Filosofia, ele vai nos revelar um pouco sobre as características de algumas filosofias modernas ou correntes de pensamentos modernos, né? E ele começa a desenhar essa relação do mito de Procusto com essa obsessão, na verdade, essa confusão de que da filosofia entre a exatidão e a suficiência, né? A gente está falando, o José Ortega Gasset nesse livro, ele fala bastante sobre uma coisa que eu já falei anteriormente num podcast anterior, é, especificamente no podcast onde eu falo sobre uma série, qual que é o nome? Estou procurando aqui. Quando eu falo eu faço uma reflexão sobre o que o José Ortega Gasset fala também, num podcast chamado Civilização no Imaginário Cientificistas, reflexões sobre o quarto episódio da série A Vida e Outros Planetas da Netflix, né? Que seria aqui o episódio... seria o episódio 70 desse podcast, né, da quarta temporada, episódio 70, onde eu comento um pouco sobre um episódio específico de uma série chamada A Vida em Outros Planetas, né, e eu introduzo, né, eu apresento, na verdade, um conceito que o José Ortega Gasset utiliza bastante em algumas aulas, né, desse livro, O que é a Filosofia, que é o imperialismo da física, né. Esse imperialismo da física seria uma tendência do pensamento ocidental em querer destronar a metafísica para uma abordagem da realidade um pouco mais próxima do palpável, né? E isso aí acabou gerando uma crise, né? Isso aí foi muito por conta, né, quando o Ocidente desenvolve a física, né?
ele vê que a estrutura da teoria da física ela é muito próxima do experimento, né? Então, quando a gente tem uma teoria que combina com o experimento, a gente tem uma certa ilusão de que a teoria combina com a realidade, né? Quando, na verdade, ela é apenas um método para se entender a realidade, né? E conforme o tempo foi passando, o prestígio da física se tornou muito grande, ao ponto, né, de a gente elaborar uma teoria muito única de materialismo histórico, né, materialismo filosófico, onde a gente parte da ideia de que tudo, que a metafísica meio que seria uma coisa inútil e que tudo partiria da matéria e se resumiria também na matéria, né? Essa crítica que o José Ortega Gasset faz, ele é muito incisivo na crítica desse pensamento, né? E fala que a filosofia meio que ficou estagnada em um determinado tempo da história. Depois ela foi retomada, tudo mais, né? Então ele critica muito esse caminho que o Ocidente tomou, né? Esse materialismo muito bruto, muito que dispensa, né, a metafísica. Inclusive, ele faz algumas considerações muito interessantes do que aquilo que parece destronar a metafísica também é metafísico, né? Existe um componente muito claro metafísico dentro da própria ideia da física e dentro da própria ideia do materialismo, né? E ele vai falando assim na própria concepção do nosso pensamento, aquilo que a gente tem como pensamento, a gente chega numa conclusão até meio lógica de que o imaterial ele se sobrepõe ao material quando a gente está falando de pensamento, quando a gente está definindo coisas, né, na filosofia, né? Então o materialismo seria, na verdade, um pseudo-materialismo, né? Mas enfim, eu não vou aprofundar nessa questão, né? Mas é essa ideia que o José Ortega Gasset tem, e ele bate muito, muito forte nesse livro, né? E você vê ele voltando a essa mesma ideia muitas vezes de diversas formas, né? E aqui ele faz uma relação dos conceitos de exatidão e suficiência, né? Segundo o José Ortega Gasset, a diferença da verdade científica e da verdade filosófica é que a primeira é exata, mas é insuficiente, enquanto a segunda é suficiente, mas não é exata. Ou seja, a verdade científica ela é exata, né? Ela consegue ser exata, mas ela é insuficiente porque ela é apenas um recorte da realidade. Enquanto a verdade filosófica, ela não é exata, né? Ela não consegue ser exata, mas ela consegue ser suficiente porque ela tem uma projeção sobre a totalidade, né? Ela tem essa ambição, né? Ele até fala que o ato de filosofar é até um ato heróico, né? Porque você está fazendo uma coisa extremamente necessária, extremamente vital para todas as outras áreas do conhecimento, só que você sabe que você não vai encontrar uma resposta exata para tudo, né? Mas é necessário que você tenha essa ambição. E ele fala até mesmo por que a gente filosofa, sendo que parece um esforço inútil, né? É que a gente não consegue não filosofar, né? Essa é a resposta dele. É como se a gente estivesse tentando alcançar um determinado objeto numa mesa e se dá conta que não tem braço, mas a gente quer o objeto mesmo assim. Essa é a ideia, né? Por falar em não ter braço, né? Eu vou voltar ainda no método de Procrusto, né? Bem, a gente tem definido, né? A verdade científica é uma verdade exata, mas não é suficiente, e a verdade filosófica é uma verdade inexata, né? Não sei se existe essa palavra, mas ela é uma verdade suficiente, né? E esse problema da incompletude de uma ideia humana sobre a realidade é o que gerou muita angústia, né? Quando buscamos uma verdade, né, a gente busca ela em sua plena exatidão e em sua plena eficiência, né? Por isso mesmo foi muito tentador para o desenvolvimento do pensamento humano, especialmente ocidental, buscar uma ideia que conjugue tudo isso, né? Isso é o que algumas filosofias modernas tentaram resolver, né? Esse problema da exatidão e da ineficiência.
né? É, tanto que as ideias filosóficas, a partir de um determinado momento, né, algumas delas, né, começaram a se considerar também uma verdade científica, né, é, considerando, por exemplo, todas as ideias anteriores como inacabadas, ou como utopia, ou como idealismo, né? A gente tem, por exemplo, o marxismo, né? O marxismo se arroga científico, né? Quando a gente, é bem discutível esse científico aí do marxismo, né? Eu não quero entrar é, em, em detalhes, né? Mas assim, marxismo não é ciência, viu? Nos termos do Karl Popper, ele não é, marxismo não é ciência, né? É ideia também, sabe? É ideologia também. Não caia nessa, né? Então, a gente tem algumas filosofias que se arrogam ser verdade científica e verdade filosófica ao mesmo tempo, né? Elas se consideram tão importantes, tão autossuficientes, né, que toda a história da filosofia anterior é mera pavimentação para o surgimento dessa última, né, que eles se consideram... É uma concepção messiânica, né, que foi muito bem descrita pelo Eric Voegelin, por exemplo, né. O problema, né, é que essas filosofias que se arrogam essa verdade científica e verdade filosófica ao mesmo tempo, elas acabam não sendo nem uma coisa nem outra, né? Não que isso seja impossível, eu não acho que é um problema que não dá para resolver, né? É um problema que ainda não foi resolvido, né? Mas eu não acho que é um problema necessariamente irresolvível. Não sei se essa palavra existe também. Eu estou inventando muita coisa hoje, né? Eu sou o rei do neologismo aqui. Mas enfim, né? Eu não acho que seja uma coisa impossível, né? Mas até agora o que vimos são filosofias que, na verdade, elas transitam entre um espaço intermediário incerto entre a verdade científica e a verdade filosófica, né? Quando você pede para essas filosofias prestarem contas em um determinado campo, logo elas se abrigam no outro, né? Esse que, por exemplo, o marxismo faz, né? Quando você pede para ele prestar conta, você vê que ele caminha para uma coisa um pouco mais metafísica, um pouco mais materialista, entre aspas, conforme a conveniência, né? Então é difícil você debater com esse tipo de filosofia, né? Os ideólogos dessas filosofias, eu estou falando marxismo, mas tem outras, viu? É que ele está mais na minha memória agora, né? Os ideólogos dessas filosofias são como Procusto, né? Que mutilam ou distorcem a realidade como se ela fosse o viajante da narrativa, né? Então, quando convém a pessoa cortar as pernas da realidade, as pernas e os braços da realidade para essa realidade se conformar nessa cama de Procusto, que a cama de Procusto aqui representa a própria ideologia que a pessoa defende, né? Eles fazem sem dó, né? Mas quando é necessário esticar os membros desse viajante, né, que é a realidade, para que ele caiba nessa cama, também as pessoas fazem a mesma. As pessoas que são militantes e são fanáticas por uma determinada ideologia, toma ela como um dogma religioso, né? Apesar de ironicamente criticar a religião, elas esticam a realidade conforme a conveniência. Então, eles se tornam Procusto, né? Esses ideólogos se tornam Procusto, né? Mais que isso, né? Essas filosofias, pela sua amorfia, provam ser capazes de se refugiar em qualquer coisa nova que surge, né? Eu estou falando muito do marxismo, mas a gente pega, por exemplo, o capitalismo também. Eu sei que muita gente não considera capitalismo uma ideologia e tudo mais. Eu ainda não pensei muito bem sobre isso, né? Mas, assim, vamos considerar o capitalismo uma ideologia, né? Eu tô meio que motivado pela ideia do Mark Fisher, por exemplo, que é um ideólogo marxista ou filomarxista, né? Que escreveu muito sobre o realismo capitalista, né? Ele é dono daquela famosa frase, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então,
vamos pegar esse ideólogo aí só como a título de exemplo, né? E falar um pouco sobre a amorfidade, tanto do marxismo quanto do capitalismo, né? Essa amorfidade, né? Por exemplo, do Mark Fisher, que o Mark Fisher fala sobre o capitalismo, e o quão difícil combater o capitalismo, por exemplo. Inclusive, ele ficou bastante... É um filósofo marxista assim, muito angustiado, né? E ele acabou até se matando, né? Porque ele não via muita saída, né? Apesar de ele escreveu um livro assim que muita gente gosta, né? O pessoal, esses comunistas novos aí do YouTube citam bastante ele, especialmente o Ian das Neves lá. Uh, e, mas ele tem uma ideia, ele mostra umas facetas do capitalismo, né? Que o capitalismo, pela sua amorfia, ele consegue absorver tudo e transformar tudo em mercadoria, inclusive o anticapitalismo, né? O próprio anticapitalismo se torna uma mercadoria dentro do capitalismo, né? Só que essa amorfidade também é compartilhada pelo marxismo, né? Que já se refugiou em toda a novidade intelectual, né, para se preservar, né? O marxismo já se refugiou na psicanálise, o marxismo já se refugiou no existencialismo, já se refugiou na teoria da linguagem, na teoria de gênero, né? O que torna também uma ideologia que é capaz de inúmeros caminhos de fuga, né? Isso aí quem mais faz essas críticas geralmente são os conservadores, né? Eu tendo a concordar com os dois, viu? Eu tendo a concordar com os dois lados, viu? Tanto um quanto o outro são muito parecidos em determinados aspectos, né? A sobrevivência do capitalismo, né? E também o seu codependente, que é o marxismo, dependem dessa amorfidade, né? Depende dessa manipulação procrustiana da realidade, né? Em sua cama. No entanto, a amorfidade ela não é suficiente sem a autoridade intrínseca que o mundo moderno lhe atribui, né? E aqui eu vou pegar outro autor chamado René Guénon, que ele escreveu um livro chamado O Reino da Quantidade, né? Eu não lembro se é um livro ou se é um ensaio, mas ele escreveu um texto, né, vamos dizer assim, que é o reino da quantidade, né? E o conceito de reino da quantidade é uma ideia central na filosofia do René Guénon e apresenta, né, uma fase histórica caracterizada pelo domínio, né, aliás, melhor, pelo predomínio do quantitativo sobre o qualitativo, né? Que isso para ele, né, seria uma inversão de valores que resulta no declínio espiritual e na desintegração das sociedades, né? Para quem não sabe, né, o René Guénon é um autor muito querido, acho que talvez o principal autor do tradicionalismo, né, junto com Júlio Zévola, né? Mas o René Guénon, pelo que eu andei lendo, ele é muito mais prestigiado que o Júlio Zévola. Eu não sou tradicionalista, né? Já vou falar aqui, mas algumas ideias deles, né? Eu também não estudei tão a fundo para dizer que eu tenho crítica ao tradicionalismo, né? Eu não estudei nada muito a fundo a respeito de muitas coisas, né? Talvez haja uma resposta para isso, mas até o momento, até o presente momento, que é 2 de julho de 2023, aqui, as críticas que eles fazem à modernidade, para mim, são bem não foram refutadas, né? Para mim, condiz com a realidade, né? Pode ser que eu esteja vendo coisas assim, pode ser ignorância minha, que essa ideia já foi refutada, mas até o presente momento eu não encontro refutação, né? E o conceito, né, eu já falei, né, do conceito do reino da quantidade, que é uma ideia central da filosofia do René Guénon, que representa, né, esse predomínio quantitativo sobre qualitativo. E é uma coisa interessante, porque eu faço essa conexão, né, do René Guénon, que não tem nada a ver com José Ortega y Gasset, mas eu vejo muita semelhança nesse diagnóstico, né? Quando a gente está falando do reino quantitativo sobre o qualitativo, a gente está falando sobre o reino quantitativo, é o reino do imperialismo da física que o José Ortega y Gasset fala, né? Que é o reino da medição, da exatidão, né? Aquilo que é quantificável é aquilo que dá para você mensurar, é mensurável, é científico,
existe uma proximidade grande entre a teoria, o abstrato da teoria com a realidade das coisas que você experimenta, né? Então, eu consigo ver uma certa sinergia entre essa ideia do crítica, né, do José Ortega y Gasset com do René Guénon, né? Assim, uma associação que eu não vi ninguém fazendo. Assim, é uma coisa que surgiu como um insight na minha cabeça. Eu já conhecia a ideia do reino da quantidade do René Guénon. Aí quando eu fui ler o do José Ortega y Gasset, que não tem nada a ver com o René Guénon, eu vi que ele ia se aproximando a uma certa ideia que o René Guénon tinha, né? E o reino da qualidade, o reino qualitativo, seria o reino da suficiência das verdades filosóficas, né? Da metafísica e tudo mais, né? Então, eu vejo muita sinergia entre os dois autores, né? E a democracia, para Guénon, né, é um exemplo dessa desintegração, né? Retomando a ideia de José Ortega y Gasset, mesclando ela com a filosofia do René Guénon, podemos dizer que o reino da quantidade é a verdade filosófica, aliás, vou reformular. Podemos dizer que o reino da quantidade, a verdade filosófica o suficiente, se equipara à verdade científica ou exata, né? Exatidão e suficiência, né, não podem ser colocadas no mesmo patamar de igualdade, né? Existe uma hierarquia entre elas, né, que devem ser respeitadas, né? Qualquer tentativa de equacioná-las resultará no empreendimento de violência procrustiana, né? A gente não pode dizer que aquilo que é exato é melhor, tá no mesmo nível daquilo que é suficiente, né? Então a gente deve colocar, por mais que doa no nossa cabecinha ocidental, a gente deve colocar a filosofia acima da ciência, né? Porque a própria ciência é definida por ela, né? A própria ciência se vale dessa coisa inexata que até então, né, inexata da filosofia, né, onde as verdades filosóficas são extremamente discutíveis, parece muito conversar sobre o sexo dos anjos, não tem uma finalidade prática, né? Mas a gente tem que abandonar esse utilitarismo para preservar nossa própria consciência, para poder, inclusive, ser utilitarista em determinados aspectos, ser científico em determinados quando a gente tem que ser científico, né? A gente tem que preservar esse campo abstrato que não vai oferecer para nós respostas imediatas para os problemas materiais que a gente está passando, né? Não quero dizer que a gente tem que abandonar os problemas materiais, né? Isso aí seria um idealismo fanático, né? Mas a gente não pode abandonar a eteridade da ideia, né? A gente não pode abandonar isso e achar que o materialismo pode suplantar isso, porque não pode, né? Se o materialismo tenta suplantar a ideia, a gente está diante de uma mutilação da realidade ou então uma distorção da realidade, né? A gente viu isso aí na história, né? As ideias produzem efeitos materiais, né? Então a gente viu o que aconteceu muito nas ditaduras comunistas, né? Então a gente sabe o que acontece, quais são as consequências das ideias, né? A redução de tudo, né, a verdades quantitativas ou a verdades exatas é uma concepção equivocada que assume que tudo que é real pode ser reduzido ao mensurável. Assim como no mito de Procrusto, todo corpo pode ser conformado em sua cama, né? A figura do Procrusto é uma metáfora poderosa que simboliza o homem que busca distorcer ou mutilar a realidade em uma medida específica, né? A cama de Procrusto, né, nesse caso, nada mais é do que uma ferramenta de medição, né, se a gente for parar para pensar, né? O símbolo do reino da quantidade, né? O símbolo do imperialismo da física, né? O conceito que Ortega y Gasset fala bastante nesse livro, o que é filosofia, né? Ou seja, o declínio da metafísica e a sobrevalorização da física, né? Essa cama, entre aspas, né, se apresenta quando queremos reduzir toda a realidade ao método científico, por exemplo, né? A gente se tornando cientificista, né? Ou a concepção de que a economia
é a infraestrutura de tudo, né? Quando a gente é marxista, né? Ou que a matéria é a causa e a consequência de todas as coisas, né? Quando a gente é materialista, né? Ou que tudo que é verdadeiro possa se qualificar no lucro e no ganho financeiro, né? Quando a gente é capitalista, por exemplo, né? E eu fiquei sabendo recentemente que isso aí é parte de uma certa filosofia também, viu? Essa coisa do lucro, né? As coisas se valerem pelo lucro. Todas essas são formas muito complexas de tentar dizer que não existe o imaterial, né? A gente tem todas essas formas para tentar fugir da realidade de que o imaterial existe, né? Eu diria, né, pela minha vivência e pela cultura que eu cresci, né, que isso aí é uma clara tentativa de fuga do divino, né, da fuga do transcendente, né, quando a gente tenta considerar essas coisas como inúteis ou meras ou pura fantasia, né, ou pura imaginação, né. Eu tenho uma tendência mais religiosa, né, que às vezes tem dias que é mais forte, tem dias que é mais fraca, né, mas é uma tendência muito constante em mim e eu tendo a achar que as coisas existem uma tradução espiritual da realidade, né? Então, eu tendo a achar isso, os materialistas vão ficar de cabelo em pé, caso não sejam calvos. Em suma, né, medir uma coisa e assumir a suficiência dessa coisa em sua verdade exata é colocar essa coisa na jurisprudência do reino da quantidade e, portanto, mutilá-la, né, como se fosse mutilar ela ou distorcer ela na cama de Procrusto, né? Bem, eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você, né? Se gostou e tá no YouTube, dá like, comenta, compartilha e faz tudo tudo que os YouTubers pedem, que eu não lembro muito bem. E caso tenha mais caso queiram ver mais textos meus, né, mais coisas minhas, né, sigam, né, o Taverna do Lugar Nenhum e também acessem, né, tavernadolugarnenhum.com.br. Beleza? Agora fiquem com Deus, fiquem com o imaterial e até mais.